Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália, professora de leitura e produção de texto. Na atividade de hoje, nós faremos a leitura e algumas questões sobre uma releitura do conto Rapunzel. Essa releitura ela foi escrita pelo autor Maurício de Souza, que vocês já conhecem. Vamos fazer a leitura? Era uma vez uma mulher que estava grávida e, por uma janelinha nos fundos da sua casa, podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores e as mais viçosas hortaliças. O jardim era cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar. Aquela propriedade pertencia a uma bruxa muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas e sentiu um enorme desejo de prová-los. Como a cada dia o seu desejo aumentava, ela foi ficando triste, abatida e adoentada. A mulher então comentou com o marido: Se eu não comer um rabanete do jardim da bruxa, vou morrer de tanta vontade. O marido, muito, que a amava muito, começou a pensar numa maneira de conseguir pegar alguns daqueles rabanetes a qualquer custo. Ao anoitecer, ele pulou para o quintal vizinho, arrancou um punhado de rabanetes e levou para a mulher, que preparou uma bela salada. Ela achou os rabanetes tão gostosos que no dia seguinte seu desejo ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, o homem pulou novamente o muro, mas levou um tremendo susto, porque em pé diante dele estava a bruxa. Ele tentou se explicar. Desculpe, minha senhora, só fiz isso porque minha mulher está grávida e com uma enorme vontade de provar os seus rabanetes. Se é assim, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: irá me dar seu filho quando nascer. Cuidarei dele como se fosse meu e nada lhe faltará, concluiu a bruxa. O homem ele estava tão apavorado que concordou com a bruxa. Pouco tempo depois, a mulher deu à luz a uma menina. Então a bruxa apareceu, deu à criança o nome de Rapunzel e a levou embora. Rapunzel cresceu e se tornou uma linda garotinha. Quando fez 12 anos, a bruxa a trancou no alto de uma torre, no meio de uma floresta. Na torre não havia escada nem porta, apenas uma janelinha. Quando a velha bruxa desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Então Rapunzel abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam e por elas a bruxa subia como se fossem cordas. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e, passando perto da torre, ouviu um canto maravilhoso. Era Rapunzel que cantava para espantar a solidão. O príncipe procurou uma porta para subir ao alto da torre, mas não encontrou e acabou desistindo. Só que o príncipe não conseguia esquecer aquele canto e todos os dias voltava à floresta para ouvi-lo. Certa vez, quando o príncipe estava ali, escondido atrás de uma árvore, viu a bruxa se aproximar da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Vendo a bruxa subir pelas tranças, ele pensou: então é essa escada que me levará à dona de tão encantadora voz. No dia seguinte, quando escureceu, o príncipe se aproximou da torre e parou embaixo da janela. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças, gritou ele. As tranças caíram pela janela e ele subiu. Rapunzel ficou assustada ao vê-lo entrar, mas o príncipe contou como ela havia tocado o coração dele com a sua voz. A bela garota percebeu que o amor do príncipe era sincero e quando perguntou se queria casar com ele, ela respondeu: sim,
quero ir com você. Só que para eu descer, vou precisar que você traga um pouco de seda para sempre que vier me ver. Com ela trançarei uma escada. E assim foi, até que um dia, sem querer, Rapunzel perguntou à velha bruxa: por que será que é mais difícil sustentar a senhora e meus cabelos do que o príncipe? Então aqui, pessoal, ela deu uma bola fora. Furiosa, a bruxa agarrou as belas tranças de Rapunzel e as cortou. Depois, a malvada levou a jovem para um deserto para que sofresse ainda mais com a solidão. Na tarde do mesmo dia, a bruxa prendeu as longas tranças na janela e ficou aguardando a chegada do príncipe. Quando o jovem chamou por Rapunzel, a bruxa deixou as tranças caírem e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível bruxa. Aham! Veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no seu ninho, nem canta mais. E agora vou acertar as contas com você, atrevido. Ao ouvir isso, o príncipe desesperado atirou-se pela janela. O jovem não morreu, mas machucou os olhos e não pôde enxergar mais. Ele vagou perdido pela floresta, lamentando e chorando a perda de sua amada. Depois de alguns anos percorrendo o mundo em busca da sua amada Rapunzel, ele chegou ao deserto onde ela vivia. Ouvindo um canto que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel, que logo reconheceu e se atirou nos braços dele, chorando. Duas lágrimas de Rapunzel caíram nos olhos dele e, de repente, o jovem recuperou a visão. Muito feliz, o príncipe levou Rapunzel para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria e finalmente puderam se casar. Maurício de Souza, contos de Andersen, Green e Perrault, São Paulo, Girassol 2008. Essa é a referência do texto. Então, vocês vão agora recapitular, né, o que é a narrativa. Então, a narrativa é o relato de um episódio que pode ser real ou fictício, né, que pode ter acontecido realmente no nosso dia a dia, ou uma criação da imaginação, ocorrido num determinado tempo e espaço, com personagens específicos. Observe que o texto narrativo apresenta a seguinte estrutura: nós temos uma situação inicial, uma complicação, um clímax e um desfecho. Também é possível identificar alguns elementos da narrativa, como narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Pessoal, hoje vocês farão uma atividade basicamente com a mesma finalidade da atividade de língua portuguesa, tá? Lá na atividade de língua portuguesa, vocês também trabalharão os elementos da narrativa, que é o que a professora está ensinando. Então, nós aproveitamos na atividade de produção para reforçar esses elementos da narrativa, e esse texto ele servirá como base para as próximas atividades. Vocês estão estudando em produção de texto a narrativa de aventura. Então, é importante que vocês compreendam o que é uma narrativa para depois focar nas características específicas da narrativa de aventura. Então, a leitura do texto de hoje, ele servirá como base para as atividades que virão nas próximas semanas. Tudo bem? Para hoje, o que vocês farão nas atividades? Vocês vão identificar lá no conto, na releitura do conto Rapunzel, tá? Nessa releitura que vocês fizeram hoje, a estrutura. Então, primeiro vocês vão identificar a situação inicial, o que foi apresentado no início do texto, né? Vocês vão observar, o narrador explica algumas circunstâncias da história, apresenta a época, o local e os personagens que participam da narrativa. Isso realmente aconteceu na situação inicial? Você vai colocar, então, no conto Rapunzel, né? Aparece tais personagens, a história se passa em determinado lugar e o que acontece a princípio que vai desencadear a história. Depois vocês vão colocar a complicação. Qual foi o conflito colocado na história para que as personagens vivenciassem
esse conflito? Qual foi a situação problema colocada aí na história para as personagens principais? Você vai colocar de acordo com o conto Rapunzel. O clímax, qual foi o momento de maior tensão na história? Você vai colocar também, tá? Será que foi o momento em que ele encontra a sua amada no deserto? E o que aconteceu após isso? É o desfecho. Você vai colocar qual foi a solução, né, desse problema, dessa situação problema vivenciada pelas personagens. Qual foi o final dessa história? Aí vocês vão colocar alguns elementos da narrativa que estão presentes no conto Rapunzel. Quem são as personagens? Em que tempo, em que época aconteceram os fatos da narrativa? Em qual local, né, espaço se passa o enredo, a história? E qual foi o foco narrativo utilizado? Que tipo de narrador? Eu tenho narrador observador ou narrador personagem? Se mesmo assim, tá, após vocês assistirem ao vídeo, vocês não conseguirem identificar esses elementos e essa estrutura no conto da atividade de hoje, me procurem, tá? Procurem o professor aí da matéria. Tudo bem, turma? Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.